A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Nós estamos juntos para o comentário da lição de número 6 da classe dos jovens. A lição vai falar sobre o Pai Nosso. O texto do dia, que está em Lucas capítulo 11, verso 1, diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso, diz a síntese, representa uma segurança, mas também um desafio aos discípulos do Senhor de todos os tempos. Oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 a seguir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso. Primeira coisa que nós observamos ao meditar na oração do Pai Nosso é que ela é totalmente isenta de sentimentos egoístas, pela própria expressão nosso. Ele é meu Pai, mas quando eu oro, eu devo entender que eu faço parte da família de Deus e meus irmãos na fé devem fazer parte das minhas intercessões e da minha oração. Devo chegar diante de Deus compreendendo que, sendo meu Pai, e eu podendo apresentar a Ele as minhas carências, as minhas necessidades, devo também interceder por meus irmãos na fé. Somos uma grande família e somos membros uns dos outros. Paulo explica isso quando ele faz a comparação da igreja e diz que a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos membros deste corpo em particular. Portanto, Deus não quer suprir somente as minhas necessidades, mas as nossas necessidades. A oração do Pai Nosso é um incentivo à oração intercessória. Aliás, o próprio Jesus, escrito está em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que ele vive para interceder por aqueles que por ele se chegam a Deus. Então, quando nós intercedemos, quando nós oramos, nós fazemos parte do grande ministério que Jesus está executando no céu, que é a intercessão. Na sequência, nesta oração, nós encontramos as palavras de Jesus, que ele disse: Pai nosso que estás nos céus. A habitação de Deus é o céu. Salmo 2, versículo 4 diz: Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus habita no céu. É a sua morada. É onde ele é adorado, exaltado, glorificado. O seu trono está estabelecido no céu e dali ele governa. João, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele diz que foi arrebatado ao céu e ali ele viu o trono de Deus. Capítulo 4, melhor dizendo, do livro do Apocalipse. Ele teve aquele momento sublime, maravilhoso, onde ele viu a majestade divina, a gloriosa sala do trono de Deus.
Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o governo está lá, o domínio está lá. Todas as determinações provêm desse Deus maravilhoso, que tem o controle sobre todas as coisas. Eclesiastes também, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então mostra claramente a superioridade e a grandeza de Deus. Então, quando oramos, nós praticamos algo transcendente, algo espiritual e maravilhoso, porque nos comunicamos com os céus, nos comunicamos com Deus. Claro que não podemos jamais saber a medida, a distância, mas o Senhor Jesus diz que quando nós oramos em secreto ao nosso Pai que vê, nosso Pai que ouve, mas lembrando-nos sempre que o domínio está com Ele, a glória dEle, o controle é dEle e que, portanto, devemos direcionar nossas orações a Ele. Mesmo Ele habitando de forma transcendente no céu, nós sabemos que da mesma forma Ele também é imanente, ou seja, Ele não é inatingível, Ele é propício. Lá no capítulo 57 de Isaías, o versículo 15, diz que aquele que habita tão elevado, tão acima de nós, Ele também habita com aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus está no céu, mas está presente com aquele que é humilde. O espírito de humildade prevalece na oração do Filho de Deus. Jamais o orgulho, jamais a exaltação, jamais a arrogância, mas a humildade é o espírito da oração do Pai Nosso, porque com esses Deus habita. Jesus disse também: santificado seja o teu nome. Ou seja, logo no início da oração, buscar o louvor, a adoração ao nosso Deus. Salmo 100 diz: apresentai-vos, entrai nos seus atos com hinos, apresentai-vos a Ele com cântico. Ou seja, Deus é adorado pelos anjos, glorificado e exaltado pelos seres celestiais. E como nosso Pai Celestial, devemos nos apresentar diante dele também para santificar o seu nome, para glorificar o seu nome. Lá em Isaías capítulo 6, verso 3, diz que os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando oramos, unimos-nos nesse glorioso louvor, porém nós de uma forma diferente, porque os serafins jamais foram redimidos. Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, comprados da terra, como diz Apocalipse, de todas as tribos, línguas e nações, fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos sacerdotes do Senhor nosso Deus. Então os redimidos devem louvar, devem santificar o nome do Pai, glorificar, exaltá-lo e bendizê-lo. Seres celestiais o louvam nas alturas, os redimidos o louvam aqui na terra, quando oram e quando se prostram diante dele. Venha o teu reino. Ah, que o nosso desejo seja a busca do reino de Deus,
o interesse pelo reino, a oração pela vinda deste reino e vivermos de acordo com os princípios desse reino. É o que nós estamos aprendendo nessa lição do Sermão do Monte. Os súditos ouvindo a palavra do rei, ouvindo as determinações do rei, que saíram dos lábios doces, maravilhosos e santos de Jesus Cristo, mas que ecoam nos nossos ouvidos ainda hoje. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele ministrou a todas as pessoas e que ficou registrado pelo Espírito Santo através da pena de Mateus para a nossa reflexão e a nossa obediência acima de tudo. Ele veio trazer o reino de Deus na terra. Ele veio anunciar o arrependimento para que as pessoas pudessem entrar no reino. Uma vez fazendo parte do reino e sendo filho, devemos viver a promoção desse reino, promover o nome desse reino e glorificar o Pai deste reino e o Rei deste reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Na continuidade da oração do Pai Nosso, ele disse: faça-se a tua vontade. Aprendemos na Bíblia que devemos orar de acordo com a vontade de Deus para obter a resposta. A vontade de Deus é sempre soberana, é sempre maravilhosa. E nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que o Filho de Deus se submete à vontade de Deus. E existem textos maravilhosos mostrando exatamente para nós qual é a vontade de Deus. Ela não é obscura, ela não é secreta, ela é revelada, ela está na Bíblia, a revelação da palavra. Nela nós encontramos a vontade de Deus. É interessante como algumas pessoas ficam orando, querendo descobrir a vontade de Deus. Mas Jesus ensinou o seguinte, que nós não devemos orar no sentido de primeiramente descobrir, nós devemos orar no sentido de que essa vontade seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. Que ela seja feita, realizada na nossa vida, para que nós possamos cumprir e fazer aquilo que Deus determina, que revela qual é a sua vontade nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a vontade de Deus deve ser superior aos nossos desejos. A oração do Pai Nosso não é colocar os nossos desejos, mas é nos submetermos à vontade de Deus, render-nos a nós mesmos na vontade de Deus, nos submetermos à vontade soberana e boa, como disse Paulo, que ela é boa, ela é santa, ela é agradável, a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos sustenta, assim como sustenta os pássaros, assim como alimenta os peixes do mar, assim como alimenta os animais do campo, os animais da floresta. Deus é o nosso Pai. É Ele que coloca o pão na nossa mesa. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá vigor. É dele que recebemos todos os benefícios. Por isso que no Salmo 103, o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. É Ele que te coroa de bênção, de benignidade, que farta a tua alma. É de Deus, portanto, que vem para a nossa vida tudo que nós necessitamos. Interessante que Jesus, ao dizer o pão nosso de cada dia, está em sintonia com aquilo que Ele mesmo ensina no Sermão do Monte, para não vivermos ansiosos, preocupados, assim, tremendamente ansiosos com relação àquilo que está por vir, preocupados. Claro que nós devemos viver de forma sensata, claro que nós devemos ser prudentes, é claro que nós devemos ter planejamentos. Jesus não ignora isso. O que Ele quer nos ensinar é o seguinte, que nós devemos viver cada dia na dependência de Deus, confiando que Ele há de suprir
todas as necessidades daqueles que nele creem, daqueles que nele confiam. Suprir as necessidades, não os luxos, não os caprichos, não, mas as necessidades. Porque o Pai é aquele que provê na casa o sustento, provê o alimento, a manutenção do lar. Portanto, Deus sabe perfeitamente cuidar de seus filhos e nós podemos sim apresentar a Ele as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia não quer dizer apenas as necessidades de alimento, mas as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Podemos aplicar isso diante de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quando fazemos isso, se não for na oração? Então, quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, Ele deu uma oração, Ele citou uma oração padrão, mas cujas palavras devem servir de reflexão para nortear toda a nossa vida de oração. E Ele disse mais: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão dos pecados. O filho deve se aproximar do Pai e pedir perdão pelas suas transgressões, porque o perdão vai promover a continuidade da comunhão e do relacionamento. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, cada dia, se não nos prostrarmos diante de Deus, reconhecendo que nós pecamos, mesmo sendo filhos de Deus, nós pecamos, e devemos orar para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, conforme está escrito na primeira carta de João. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então devemos nos aproximar com fé, confiando no sangue de Jesus, para que o Pai perdoe os nossos pecados pelo sangue de seu Filho vertido na cruz, para que a nossa comunhão, para que nosso relacionamento com Deus seja sempre mantido, seja sempre estabilizado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o perdão nosso também está relacionado à nossa disposição em perdoar. Uma vez perdoados pelo sangue de Cristo, não temos dificuldade em perdoar aos nossos devedores, entendendo que Deus nos perdoou em Cristo, riscando a cédula que era contra nós, perdoando todas as nossas ofensas em Cristo. Portanto, nós não temos razão alguma de não perdoar. Pelo contrário, o gozo do perdão nos faz viver também a alegria de sermos perdoadores. E por último, Jesus disse: e não nos deixe ou não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Tentação e mal. A oração do Pai Nosso, que começa com louvor, suplicando a vontade, buscando o reino, pedindo o suprimento e crendo na manutenção, pedimos também pela proteção de Deus. Quem pode nos proteger de cair em tentação? Quem pode nos proteger do mal que tão de perto nos cerca? O pecado, a transgressão, as forças da maldade, conforme Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, que Paulo fala da nossa luta espiritual, que não é contra a carne e o sangue, mas é contra os poderes, as potestades, os poderes malignos, os príncipes das trevas deste século, essa horda da maldade. Quem pode nos proteger do mal que rodeia esse mundo, o pecado que tão perto de nós está? Quem pode fazer isso, senão o nosso Deus, que é o nosso escudo? O salmista disse e pediu a ele para que ele o escondesse no seu pavilhão, que Deus o protegesse, que Deus guardasse. Um dia Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás os pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Coisa linda, coisa maravilhosa, a intercessão de Jesus que protegeu Pedro. E ela também nos protege. Mas devemos também nos colocar do lado dele, no maravilhoso ministério da intercessão, na maravilhosa busca da presença de Deus, para que possamos também buscarmos a proteção de Deus, não apenas para nós, mas para a nossa família,
para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para os missionários, para aqueles que estão pregando o Evangelho, para a igreja perseguida, para tantos servos e servas de Deus, filhos de Deus, que estão sofrendo na face da terra, para aqueles que estão deixando seus lares e indo anunciar a palavra de Deus em lugares longínquos. Enfim, Senhor, guarda do mal, protege, livra da tentação, para que o teu nome continue sendo santificado. Porque se o Filho de Deus cair em tentação, o nome de Deus é envergonhado, o reino de Deus é prejudicado. Mas se o Filho de Deus se mantém persistente, permanece firme, resiste à tentação e vence o mal pelo poder do sangue de Jesus, ele então glorifica a Deus e a sua oração, então ela é eficaz. A oração do Pai Nosso, poucas palavras, mas de uma profundidade extraordinária, grande, maravilhosa, resume toda a nossa vida de oração. Busca pelo reino, busca pela presença, busca pela vontade, o desejo real de um filho que quer se submeter, quer se render totalmente ao Pai, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Então, quando ensinarmos sobre a oração do Pai Nosso, não sejamos apenas pessoas que falem sobre a oração, mas sejamos principalmente pessoas que oram, para que possamos ter autoridade de ensinar sobre oração. Nós precisamos ser pessoas de oração, porque oração, em primeiro lugar, não é teoria. Oração, em primeiro lugar, é prática e é comunhão. Portanto, que a aula que você for ministrar, que ao refletir nesse tema, você possa sentir-se impulsionado a estar na presença de Deus, a orar e sentir sim a alegria, o gozo de estar na presença de Deus na oração. Que Deus nos ajude a orar sem cessar.